Hipócrates de Cós, o pai da medicina, disse 4 séculos antes de Cristo, na antiga Grécia, que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Hoje nós sabemos que as recomendações para uma boa alimentação fazem parte de qualquer atendimento em saúde bem organizado. Eu vou contar aqui para você um pouco da história de como a ciência da alimentação é hoje uma das maiores verdades com as quais a medicina moderna trabalha. Falo agora com você sobre isso, em seguida a vinheta. Aquela recomendação que todos recebem dos pais, coma comida de verdade, se alimenta direito, isso, de fato, não é apenas baseado num costume de família, num apego às tradições. Um pai ou uma mãe, quando recomendam que um filho se alimente direito, é porque, no fundo, muitas vezes até instintivamente, eles sabem do quão importante é o aporte nutricional adequado para a manutenção da saúde. A medicina sabe hoje que existem 45 substâncias essenciais à vida, minerais, vitaminas, proteínas, lipídios, que se não forem ingeridos adequadamente, inevitavelmente o carro começa a parar. Nós precisamos colocar a gasolina adequada ao organismo através da alimentação. O primeiro estudo que aplicou o método científico, uma quantificação matemática do quanto um alimento ou um nutriente é capaz de modificar o curso de uma doença, aconteceu em 1747. O Dr. James Lind, ele era médico de uma embarcação da Inglaterra. Naquele tempo das grandes navegações, era muito frequente o quadro de escorbuto. O escorbuto era uma doença que cursava com hemorragias, com feridas, com problemas infecciosos e muitas vezes quase a totalidade dos navegantes das embarcações morriam ou ficavam gravemente enfermos por causa dessa doença e não se sabia do que era. Em 1747 não existia informação sobre as vitaminas ou os minerais. O Dr. James Lind então fez um estudo interessante. Ele pegou e dividiu a tripulação do barco em 3 grupos. No primeiro grupo era dada água do mar, uma porção de água do mar para o sujeito ingerir. O segundo grupo ingeria uma pequena porção diária de vinagre. E o terceiro grupo recebia um suco de limão espremido todas as manhãs. Ao final desse estudo, o grupo que ingeriu o limão espremido teve uma mortalidade 50% menor. James Lind então apresentou isso para a Marinha Inglesa e, apesar de todas as suas provas e argumentos, levou 100 anos para que a Marinha Inglesa então admitisse esse benefício e condecorasse e homenageasse ele por esse feito. Veja o quanto a burocracia muitas vezes atrapalha. Levou 100 anos desde o estudo dele até a Marinha Inglesa determinar como importante que todas as embarcações dessem o suco de limão para os navegantes. E o mais impactante de tudo é que a vitamina C foi somente descoberta em 1930. Então, 283 anos antes da descoberta da vitamina C, James Lind, com esse pequeno estudo, provou o quanto que um alimento, o quanto que um nutriente é importante e que pode resolver um problema grave de saúde. Os estudos científicos sobre a saúde e a alimentação são muito vastos. Hoje esse campo ganha um aspecto, um amplo espectro de ação. O estudo muito importante são das incompatibilidades alimentares, ou seja, se descobriu que para algumas pessoas determinado alimento não pode fazer bem, a pessoa não deveria ingerir. As incompatibilidades alimentares, elas podem ser do tipo alérgico, ou seja, a pessoa come lá um camarão e tem um edema de glote, tem que parar no hospital numa crise alérgica imediata, aguda. Ela pode ser do tipo hipersensibilidade, quando tem um certo delay, um atraso maior, ou seja, a pessoa come um macarrão no sábado de noite
e na quarta-feira tem uma crise de enxaqueca, leva um tempo, né? Ela é mediada por anticorpos, então ela é um pouco mais demorada. E tem também as intolerâncias, que é quando o corpo não produz uma enzima que é capaz de digerir esse nutriente. Por exemplo, a intolerância à lactose. O corpo não produz a enzima lactase, que quebra o açúcar do leite, a lactose, e isso gera então uma má digestão desse nutriente. Eu trouxe esse conteúdo aqui para reforçar a importância de que muitas vezes a solução de um problema médico está justamente na busca por um apoio nutricional. A busca por uma alimentação saudável é, principalmente em algum tipo de doença, por exemplo, as doenças cerebrais, fundamental. É o que eu sempre digo para meus pacientes. Hoje, o psiquiatra e o neurologista atualizado, moderno, precisa trabalhar diretamente com profissionais da nutrição. Porque existe profusa literatura mostrando a relação direta e impactante do padrão e perfil alimentar do sujeito e na saúde e desempenho cerebral, tanto em termos de saúde quanto adoecimentos. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Um grande abraço!